O livro de Ezequiel é o mais esquecido na Bíblia. Os tempos de Ezequiel foram extremamente difíceis. Zedequias foi o último rei fantoche de Judá, recebendo autoridade para governar em Jerusalém com apenas um pequeno exército. A cidade foi cercada novamente e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram todos os seus filhos diante de seus olhos, para que ele visse o fim de sua linhagem real. E depois lhe arrancaram os olhos. Então, a última coisa que ele viu foi a morte de seus filhos. Depois disso, Nabucodonosor ordenou a completa destruição de Jerusalém. Então Ezequiel foi chamado para pregar durante esse período. Apesar de estar a milhares de quilômetros de Jerusalém, na terra da Babilônia, os tradicionais ossos secos espirituais têm uma melodia cativante. No entanto, na verdade, trata-se de um cemitério de ossos de renovação. Baseia-se na visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos revelada pelo Senhor. Deus ansiava prover esperança para o seu povo escolhido, que sofria por causa de sua maldade. O Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse suas terras, tornando o povo cativo na exótica e distante terra da Babilônia, onde estavam abatidos. A visão do Vale dos Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também traz implicações práticas para nossas próprias vidas. Em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 e 2, está escrito: "A mão do Senhor veio sobre mim e me levou pelo Espírito do Senhor, colocando-me no meio do vale, que estava cheio de ossos. Em seguida, ele fez com que eu andasse por entre eles. No vale aberto, havia muitos e estavam extremamente secos. O Senhor apareceu a Ezequiel, revelando um vale repleto de ossos secos." Deus não muda a localização de Ezequiel, mas lhe dá uma sensação interior vívida de que ele foi levado para um vale cheio de ossos. A secura desses ossos indicava que eles estavam lá há muito tempo. Os ossos também sugeriam que o vale já foi habitado, mas não mais. O Senhor desejava que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente impactados pela situação de aparente desesperança. Se não formos cuidadosos, nossas casas podem se deteriorar em uma pilha de ossos secos. Quanto mais ignoramos os ensinamentos da palavra de Deus, maior a probabilidade de se tornarem um esqueleto. Mesmo alguns cristãos que antes caminhavam com o Senhor, tornaram-se um monte de ossos, vivendo do que eram em vez do que deveriam ter sido. Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Crianças, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem a ira de seus filhos, mas criem-nos na disciplina e instrução do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. E ele me disse: "Filho do homem, poderão esses ossos reviver?" Então eu respondi: "Ó Senhor Deus, tu sabes." Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos podiam ou não sustentar vida, afirmando que somente o Senhor sabia com precisão. Segundo Ezequiel, a situação parecia impossível quando consideramos o significado daquele dia. Podemos também refletir sobre as vezes em que buscamos um avivamento. Cabe ao Senhor trazê-lo sobre nós, assim como fez no tempo de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar tudo o que Ele se propõe a fazer. Ele é o Deus do inimaginável. Em Lucas, capítulo 18, versículo 27 está escrito: "As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus." E em Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8, lemos: "Ele me disse novamente: profetize a estes ossos e diga-lhes: ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: certamente farei com que a respiração entre em vocês e vocês viverão."
Colocarei tendões em vocês, farei a carne crescer sobre vocês e os cobrirei com pele. Colocarei a respiração em vocês e viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um som, um ruído repentino, e os ossos se juntaram, osso a osso. De fato, enquanto eu observava, os tendões e a carne surgiram sobre eles, e a pele os cobriu, mas ainda não havia fôlego neles. Ezequiel recebeu posteriormente as instruções do Senhor para pregar aos ossos que já haviam morrido. Deus estava mostrando a Ezequiel uma verdade que todos precisamos compreender. A proclamação da palavra de Deus carrega um poder extraordinário. A Bíblia oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel estava presente para testemunhar um milagre. Os ossos começaram a se fundir, osso por osso, enquanto ele observava. Músculos e carne começaram a crescer sobre os esqueletos, e em pouco tempo seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eles eram apenas uma horda de cadáveres, movendo-se de forma ordenada. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrante até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Ele também me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada através da organização, o que não deve ser subestimado, pois até os nossos próprios corpos são organizados. Uma igreja pode ter suas questões em ordem, mas se não houver fôlego nela, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel foi instruído por Deus a pregar ao sopro. A palavra ventos é derivada do termo hebraico ruach, que pode significar vento, sopro ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do sopro divino é tão necessária para a nossa existência quanto foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo. Deus deve infundir vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou uma tremenda demonstração de vitalidade enquanto o exército se levantava. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. João, capítulo 3, versículos 5-8. Jesus respondeu: com toda a certeza eu digo a você, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda por eu ter dito que você deve nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10. Então profetizei como ele me ordenou, e o fôlego entrou neles e eles viveram e se puseram de pé, um exército muito grande. Ezequiel, capítulo 37, versículos 11, 13. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está perdida, e estamos totalmente cortados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei os seus túmulos e farei vocês saírem das suas sepulturas, meu povo, e os trarei à terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as suas sepulturas, meu povo, e os fizer sair das suas sepulturas. A visão tornou-se clara, e Deus iluminou o seu significado.
Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometera que experimentariam um renascimento nacional. Eles haviam sido cercados e dispersos por toda a região, e as pessoas pensavam que a situação era desesperadora. No entanto, subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas será revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Eu colocarei meu espírito em vocês e vocês viverão, e os colocarei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz, diz o Senhor. Deus revelou essa visão a Ezequiel, mas ele inicialmente não respondeu. Então Deus explicou o significado, como ele iria ressuscitar os ossos desconexos de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade. A palavra e o Espírito seriam os meios pelos quais esse objetivo seria alcançado. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos e foi instruído a dizer-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quando Ezequiel obedeceu, Deus fez com que os ossos começassem a se unir, enquanto tendões, carne e pele lhes devolviam sua forma original. No entanto, a palavra precisava ser seguida pela transmissão do Espírito para que esses corpos recebessem fôlego e ganhassem vida. Isso é um exemplo clássico de reavivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus nos dias modernos é trazida pela palavra e pelo Espírito. Quando um desses elementos está ausente, o povo de Deus é incapaz de ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Segundo a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados nos tornaram tão sem vida quanto uma pilha de ossos secos. No entanto, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança. Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos vivificou, ou seja, nos trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, devido aos seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e tivermos em mente que dependemos do Espírito Santo para força e direção, podemos testemunhar um avivamento em meio à morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1. Pela graça através da fé, e a vós Ele deu vida, estando vós mortos em transgressões e pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco, em que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Obrigado por assistir. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, ativar o sino para receber todas as notificações e deixar um like. Isso ajuda o nosso canal. Deixe nos comentários o que achou e de dicas para podermos criar mais conteúdos para vocês. Até a próxima!